muito grata a isso. Então, hoje eu estou aqui também para compartilhar, né, um pouco dessa minha experiência com elas, né? Assim como elas também vão falar sobre o que elas fazem, né? Que eu acho também muito interessante. Como ela falou, é uma troca de experiência, né? A gente está aqui para trocar experiências. E, gente, são duas profissionais maravilhosas, né? Como eu falei, eu acho que isso aqui tem que continuar. Uma vez por mês. A galera né? vai dizer se vai querer daqui a pouco, todo mês. A mente humana, 1, 2, 3, 4. Gente, eu amo psicologia, real, eu amo psicologia. Sabe, a psiquiatria também foi uma coisa que me despertou, sabe, muitas coisas assim que eu quis aprender, que eu realmente me interessei em querer aprender, foi a psicologia e a psiquiatria. Então, a forma que eu tenho hoje de trabalhar, e é uma coisa que eu amo é trabalhar com essas pessoas, né? Gente, eu vou passar hoje aqui para vocês algumas histórias que acredito que essa pessoa tá vendo, porque foi uma das pessoas mais ansiosas que falou comigo hoje. Falou, quero ver. É uma das meninas que eu vou citar a história aqui. Acredito que vai ser a primeira, né? Porque ela já estava mandando mensagem desde cedo. E eu falei que eu ia citar a história dela aqui, porque a história dela foi uma história que eu ajudei, né? Como eu contei aqui aqui no podcast, desde que eu vim aqui. Eu ajudei ela, contando a história dela no canal, até a mãe dela conseguir enxergar que era ela que estava passando pela situação do padrasto. E ela tá bastante ansiosa, acredito que ela também tá me vendo. Um grande beijo, obviamente, né, gente? No sigilo eu não posso, né, falar o nome dela. Mas é isso, gente. Vamos lá. Vai ser bom. Só pra galera que tá assistindo entender, vamos lá. Como aqui a Gabriela e a Margarete falaram, elas são da área de psicologia, né? E a psicologia clínica. E a Ju, ela é criadora de conteúdo e ela produz vídeos, ela cria vídeos no canal dela, onde ela traz assuntos relacionados à mente humana, coisas que as pessoas passaram, né, de estupro, né, fala. Abuso infantil, violência doméstica, são vários tópicos, né? E ela recebe esse tipo de assunto e ela conta essa história no canal dela. E a gente pensou em trazer alguns assuntos que ela comentou lá e a gente vai fazer, um debate, a gente vai conversar sobre isso, aí a Margarete e a Gabriela vão falar, dar a opinião dela, falar sobre isso. Eu acho que ela está muito ansiosa para isso, que eu acho que ela quer escutar de outras pessoas, assim, acho que vai ser legal. Não, mas isso é legal. E eu também separei, que eu mandei até lá no grupo para vocês. A Gabi até falou que foi uns temas, e a gente puxa esses temas depois. O que vocês preferem? Vamos lá, quem manda é vocês. Prefere, de repente, Ju, tu puxar um assunto ou a gente dá uma olhada, de repente, nos comentários se alguém tem alguma coisa relacionada? Porque algumas pessoas estão até falando aqui, Gabi fala sobre autismo, tem... O que vocês preferem? A gente puxa uma história ali tua, porque a gente vai intercalando entre um meio da conversa umas histórias. A gente puxa uma história e depois a gente vê um tema, inclusive até aquele que a Margarete falou, que era da comparação. Depois a gente pode começar com esse depois dessa história aí, né? Okay. Fala, Ju, vamos lá. Então, gente, vamos lá. Eu vou meio que trazer aqui na mesa, né, uma história que eu contei, que eu levei no canal. A história de uma menina que estava sendo assediada pelo padrasto desde nova. E ela tentou contar para a mãe não acreditou pelo padrasto ser uma boa pessoa, porque geralmente é assim, né, que eles são, né? Uma excelente pessoa. É sempre muito legal. É sempre muito legal. E por também, né, sempre tá agradando os filhos, né, de alguma forma. Presente, então, né? exatamente. Quem tá presente, E né? ela tentou falar com a mãe dela achou que fosse implicância dela com o padrasto, porque ela queria que a mãe voltasse com o pai, mas não era nada disso. E ela ficou sofrendo esse assédio dentro da própria casa durante um tempo, até ela ver o meu canal e vir praticamente pedir ajuda. Foi uma das primeiras histórias que eu contei lá no canal, que eu levei no canal. E com o tempo, um tempinho depois, se passaram e ela veio me agradecer, não só ela, mas como a mãe dela também. Mas como que ela veio até mim? Ela tentou criar coragem várias vezes, ela me chamou e não conseguiu contar o que estava acontecendo, talvez com medo, né? Talvez sempre acha que alguém vai descobrir. E ela pediu sigilo total e tudo mais. Eu com certeza, as histórias que eu conto nunca... né, revela a identidade da pessoa. E aí eu contei a história no canal e ela pediu para mim enviar o link, né, do vídeo dela para a mãe dela aleatoriamente, como se fosse qualquer pessoa e eu quisesse que a pessoa só conhecesse o meu canal. E aí eu peguei meu vídeo,
o vídeo que eu fiz dela e enviei pra mãe dela, pedi pra mãe dela ver, a mãe dela ignorou algumas vezes, mas aí a gente conseguiu, a gente continuou, né, insistindo, até a mãe dela realmente ver que era ela a autora, sabe, da história. Na Ela verdade, era ela que tipo, sofria não que incentivava, mas ela, tipo, deixava a mãe. Era assim, não. acredito que ela não, a mãe realmente não Não acreditou. sabia. Ela não acreditou, ela não realmente, entendi. ela não sabia. Pelo que ela falou comigo, ela não sabia. Porque a filha, depois ela me contou que a filha dela sempre quis que ela voltasse com o pai dela e a mãe dela por um tempo ficou sozinha. Então, a mãe dela achou que fosse implicância mesmo, por ela não ter o costume, sabe, de ter um padrasto, né, dentro de casa. Mas ela falou que realmente ela não via. Ela só viu quando ela sentou e viu de fora, como se fosse uma pessoa de fora vendo o vídeo. Entendeu? De uma pessoa que estava passando por aquilo ali. Que era um adolescente, praticamente. Né? Os ciúmes dele era doentio. Eu não sei como é que ela não conseguia enxergar, porque ele tinha a senha do telefone dela. Ele sabia com quem ela... Padrasto. Sabia com quem ela conversava e ele controlava com quem que ela tinha que conversar. Ele controlava a roupa, ele controlava tudo. Gente, pra quem não sabe também, implementando, a maioria dos casos vem da própria família, tá? E assim, é muito difícil mesmo ser validado, é muito difícil mesmo acreditar, né? Porque é presente, sempre vai acontecer com pessoas que estão na convivência, que estão no cotidiano, que estão presentes, entendeu? Sim, a maioria das histórias que eu recebo é isso. Sim. É muito difícil. As pessoas mais perto ali, mais íntimas, né? Porque, como eu falo, né, a maioria dos meus vídeos eu falo sobre isso, que o abusador, ele não tá distante. Ele tá perto, sabe? Ele tá ali no âmbito familiar. E a maioria das vezes, a gente acha que não vai acontecer na nossa família. Ou que é meio impossível acontecer na nossa família. Às vezes tá acontecendo debaixo do nosso nariz, a gente nem percebe. Às vezes a criança tá sofrendo, tá dando sinais, tá pedindo ajuda e a gente nem percebe. Entendeu? Então, uma coisa que eu sempre falo, eu deixo, cara, bem fixado no meu canal. Presta atenção no comportamento de vocês. Eu acho que é uma das primeiras coisas que a criança muda quando ela tá sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de assédio que ela não consegue falar, que ela não consegue expressar. E aí eu acho que vem os sinais, que é onde a gente tem que ficar atento, né? Com nossos filhos. Talvez a rebeldia, Exato, talvez a negação. exato. Então, puxando esse gancho, assim, psicologicamente, né, como isso afeta a pessoa, independente se é criança, e aí, de repente, qual seria uma dica pro pai, a mãe, ou para quem tá perto ali, tentar identificar isso, porque cada caso é um caso, né? Sim. Então, cada pessoa que passa por uma situação dessa tem uma reação diferente. Tem algumas, por exemplo, isso aqui é um padrão, é um tipo de atitude padrão que acontece com as pessoas que sofrem esse tipo de abuso. A Entendeu? criança sempre ela vai dizer o que ela está sentindo através de comportamentos. Ela pode ficar agressiva demais, respondona, ela pode se amuar num canto, né? Então isso, a mãe que conhece o seu filho, né, que deve conhecer, ela vai ver que há uma mudança de comportamento. Então, essa é uma das dicas que a gente fala. Procura, tanto é que quando se atende crianças, né, isso é uma coisa que a gente tem que ter um olhar. Por que a gente primeiro conversa com os pais, com a família? Porque a mãe vai dizer, não, mas ela não era assim, ele não era assim. Então, o que está acontecendo? Então, esse olhar tem que ter. Porque uma mãe que conhece seu filho, a filha de repente ela muda, então tem alguma coisa no ar. E tem outra coisa também, por causa de namorado, às vezes as mães, elas, não sei se elas, mas há uma negação aqui inconsciente de que eu não quero ver isso. E parece que é tipo, porque a gente tem esse pensamento de falar assim, gente, eu jamais pensaria em fazer um negócio desse. Então você, quando descobre que isso aconteceu de repente com uma pessoa que tá ali do teu lado, ali alguém que você conhece, você fala, cara, que isso é impossível. Aí a pessoa que tá bem do ladinho, a mãe, às vezes, fala, não é possível que a pessoa vai fazer isso. Porque a gente pensa exatamente por isso, porque ainda mais que acontece. Ainda mais quando é padrasto. O padrasto sempre presente, o padrasto, sabe, faz o papel de pai, faz o papel de marido. Então, como que uma mãe, ela vai olhar e vai falar, pô, cara... Com o pai, se acontece com o próprio pai... De verdade. De verdade acontece isso.
Então, assim, é para ter um olhar. Eu sempre falo para pais, prestem atenção nos seus filhos, porque esse pedido de socorro, isso vai para a vida inteira. Né? O comportamento dessa criança cresce e, às vezes, ela tem um tipo de comportamento na fase adulta devido a tudo que ela passou ali. Um transtorno de conduta, De talvez. conduta, o caráter muda, fica uma pessoa super insegura, não acreditando em Agressiva. ninguém, Cheio Ou de a bloqueios, menina, é real. Porque são dificuldade de se vários relacionar. Relacionar, sentimentos que a verdade. pessoa tem. Sim. Gente que fica acuada, fica com medo, fica no cantinho, não fala com ninguém, outros ficam mais revoltados, né? E tem isso. Acredito que cada criança, ela tem... Cada criança, caso é um caso, adolescente, né? ela tem um jeito, né? Mas eu acredito, como eu e ela falamos aqui, o comportamento, cara, não tem como você não tem notar. como você Ainda mais não notar. uma criança, quando ela muda o comportamento com uma pessoa que era muito legal com ela, que ela sempre gostava de estar perto, e a criança não quer estar perto, gente, não é possível que a gente não consegue, que uma mãe não vai conseguir enxergar isso. Entendeu? Porque, se ele era tão legal com ela queria tanto estar sempre ali com ele, brincava, e agora não quer. E agora não quer estar perto, e agora tem medo, e agora procura não estar no mesmo ambiente que ele, que o abusador, entendeu? E as mães, às vezes, fecham os olhos pra isso. Aí, quando é adolescente, eu acho que é pior ainda, porque entra aquele negócio, tipo assim, é adolescência, né? Então, eu acho que é pior ainda. É rebelde. aborrecente. Eu já fui adolescente. Sim. Gente, é loucura. Não tem nada a ver. Mas também eu acho que o acolhimento tem que ser feito com essa criança, inclusive também estudar um pouco dos direitos que essa criança tem que ter, entendeu? E também o acolhimento com essa família, com essa mãe. Por que será que a mãe se cega? Por que será que a mãe não consegue perceber os sinais? O que tem acontecido dentro de casa? Então, assim, eu acho que a gente está sempre também tendo um olhar clínico de fora, mas também ter um olhar não só com a criança, mas com o ambiente, com o que está acontecendo ao redor dela, entendeu? Eu acho muito importante. Sim, verdade. Isso acontece muito. A gente pensa que só não acontece. Eu trabalhei na área social, Ele vai pegar lá. né, da Prefeitura do Rio, e a gente vê muitos casos de abuso, de denúncia, muitos. A gente pensa que é lá longe, né? Mas não. É muito. E a criança, ela fica sem voz mesmo. Ela não tem forças para. Não tem. Entre adultos e crianças, a criança não tem voz. É poucos casos, né, que eu escuto, né, que eu vejo. Mesmo assim, é porque a criança ela tem uma educação, né, sexual dentro de casa. Aí é um pouco diferente, porque a criança, ela já cresce sabendo que essa aqui é a sua parte íntima, ninguém toca sem sua permissão. Se encostar, você fala. Se querer pegar, você fala. Isso aqui é seu. Ninguém tem por que pegar ou por que encostar. E a criança vai crescendo com aquilo ali. Se fizer, você grita, você pede ajuda, você pede socorro. Aí, realmente, a mente da criança vai trabalhando para aquilo ali. Sim. Então, se ela vê qualquer coisa diferente, ela vai pedir ajuda, ela vai falar. Sim. Mas é por causa da educação sexual. Porque tem muita gente aqui que acha que educação sexual eu tô incentivando meu filho a isso. Não, gente, não é. Não é. Você ter uma educação sexual é você evitar com que seu filho passe por certo tipo de situação, sofra com aquilo calado. Entendeu? E essa é a diferença. Mas são poucos casos que eu recebo assim. Sim. Sabe? São poucos casos que eu recebo de crianças que falou, né? De adolescente que chegou, falou, que pediu ajuda, que denunciaram, porque as mães mesmo nem denunciam, gente. Que eu acho isso um absurdo.